Salve, salve, salve. Vou botar uma música aqui pra escutar. Hoje eu vou ensinar sobre estruturação, como se defender, como estruturar seu jogo e como sempre, tipo, você sempre precisa estar pensando, você sempre precisa estar em posição. Botei vem chapar de Matuto, que vocês acham essa música, vem chapar. Acho massa. Bora lá. Tá, então aqui, eu queria muito que pudesse acelerar o jogo, mas vamos lá, aqui eu já queria mostrar um bagulho muito interessante, né? Você percebe a estruturação, que eu falo estruturação, é isso daqui, é a estrutura que o time fica, né? Que é o quê? Quando você percebe, por exemplo, que, por exemplo, o cara vai inverter, né? Você que é volante, você marca full em cima dele, tá ligado? E não precisa ficar preocupar em ficar atrás em caso, tipo, se ele tocar diretamente. Aí você tinha que ficar atrás, tipo, atrás de uma maneira mais em cima. E o Faker vinha fazer a cobertura pra evitar esse tipo de passe. Então entendo que se complementam aqui, entende? Então esse cara que marca esse espaço de cima, que é o espaço da dividida, o espaço que passa pela ala, e esse cara que marca o espaço que vem aqui e toca embaixo, entende? Tem de suma importância. E aqui tem um Eren junto, ou seja, aqui a gente tem um paredão de três perfeitos, tá ligado? Então vem, inverteu aqui novamente, eles continuam a estrutura do paredão de 3. Olha que como eles não movimentam direito, tá ligado? E olha o que eu disse. O DX já fica atrás dele, não fica mais em cima pra não receber esse passe. Por quê? Porque o Edge tá meio mal posicionado, né? Ele não se posicionou direito, que é o momento ideal de tocar, mas acho que ele ainda toca o Edge. Ainda tô falando muito rápido, perdão. Então é justamente isso que você tem que fazer. Você tem que subir muito você como volante. E quando você percebe que ele vai tocar, você vem e fica atrás dele pra justamente bloquear e não deixar ele fazer isso aqui, entende? Foi justamente o que aconteceu. Aí veio, aqui era pra tocado rápido, demorou um pouquinho. Aqui, bora ver. Jogou. Aí que veio. Acho que falta calma aqui do BMW. Esse Lil Peep é o BMW, tá bom, gente? Era pra ter invertido aqui. Não inverteu de novo. Aí que vai ficar numa batalha de pirro, né? De questão da juvenil. Aqui inversão sem sentido. Tipo, ele quase consegue aqui o VTZ, mas deixa eu explicar aqui o principal erro aqui desse tipo de inversão. Primeiro que eles não tem um Drax subindo e primeiramente a marcação muito boa, tá bom? A gente vê aqui como o DX ele tá subindo porque sabe que não vai inverter, só que se ele vê o VTZ descendo, perceba que ele vai inverter, ele vai lá e desce, entende, gente? Agora se você vê que ele vai tocar aqui, você só vem e acompanha, tá ligado? Pra fazer a cobertura caso a bola passe. Perfeito? Agora se você perceber que vai inverter de volta, ou que ele vai tocar aqui, você já sobe, entende? Então o primeiro passo é isso, você não pode... E lembre-se, você vê que vai inverter, você desce, tá bom? Você não faz isso daí não, que eu tô falando. Aí ele veio, aí ele dropou, tudo bem, dropou, tudo bem. Aí é que, se fosse o XXX e o DX, talvez eu acho que o Lohan não teria se afastado. Eu acho que ele teria deixado, voltado e vindo aqui, porque esse cara aqui tá livre, isso aqui, ó, muita jogada de gênio. É por isso que só o DX e o X fazem isso, tá ligado? Aí tocou aqui, já tá sem espaço, aí dominou. Aí aqui tá uma disputa muito difícil. Aí demorou aqui o BMW também. Tipo, eu acho que aqui também dá pra ter tocado o Lohan. Né? Só que você percebe como tá bem estruturado aqui. O Ed tá junto do Eren e o XXX. Esse aqui é o XX, tá, gente? Ó. Esse aqui é o XXX. Um nome estranho, inclusive. E você percebe como ele fica atrás dele pra justamente bloquear esse tipo de passe na ala. E essa parte aqui, né, que é o passe embaixo, em tese é pra ser dele, tá bom? Em tese é pra ser do Faker. Vem, fecha. Aí ele quase consegue aqui o VTZ, que esse aqui é o VTZ, não, esse aqui é o VTZ, só um estranho. Ele fez muito bem a aproximação, né? Porque ele tava aqui, ele não esperou a bola vir, ele vem aproxima pra tentar tocar aqui e ver se acha, né, um ângulo. Ele quase consegue, mas suave. O Eren veio, dominou, aí ele deu um belo DB aqui, o Lohan. Agora, você vai ver que a diferença de calma dele jogando é muito diferente. Tipo, essa jogada aqui, cara, a jogada aqui é muito boa, tá? Eu vim falando nos vídeos anteriores, já até chato ficar repetindo. Não, mas ele veio, ó. Ele tocou, ele ameaçou fazer alguma coisa. O DX ameaçou. Ele foi pra trás. Só que tipo, já tá tão entrosado que ele sabe que ele ia dropar, tá ligado? Ele só faz isso pra quê? Pra jogar os adversários pra trás. Aí quando ameaça ele já muda a posição, já muda tudo. E olha como o Eren tá livre. O Eren também é muito inteligente. Ele percebe aqui, ó. O Eren, a partir do momento que ele percebe que ele vai dropar, você percebe que, tipo, ele ameaçou fazer alguma coisa, mesmo se o Eren desceu.
Por quê? Porque ele sabe que a bola vai parar ali. Então, perfeita a colocação do Eren aqui. E ele fazer alguma besteira aqui. Não é besteira assim, né? Tava meio difícil. Aqui inverte. Aí aqui também a gente fala, tipo, o VTZ meio atrás, o Drax mal posicionado, tipo, ele não tinha função ali. Aí acabou que vai ter que esquilar aqui. Tentou o DB. Tentou o DB de novo aqui, era só tocar no Eren. Ou tocar ali, tipo, aquela jogada, né, que eles sempre fazem, é tipo, vem aqui, ele dava aqui no XXX, né? Acho que ele ficou com medo do Drax tocar e ficar na banheira. Mais suave. Perfeito fake aqui do XX, jogou muito. Perfeito também do DX, porque, galera, entendam, quando vocês tocam embaixo do adversário de vocês, ele vai jogar pra baixo. E se você quer que a bola pare embaixo, pode ser também uma boa jogada, entende? Ou seja, se você quer jogar também pra cima, também é uma boa jogada. Você pode usar o adversário a seu favor, os caras bons sempre usa. Principalmente o DX. Inverte. E você percebe como eles demoram, né, invertendo. Tipo, eles são bem mais... Aqui, ó, nossa, mas jogou bem, tá, o time aqui. Mas, tipo, os XX e os DX são bem mais diretos, mas eles jogaram muito bem aqui, tá? Porque, ó, veio... Aí, o primeiro vacilo, assim, do DX, né, de não ter colado. E do Eren também, né, de não ter fechado a parte de cima. Como eu falei, né, acabou gerando um ataque pra mim. Não um ataque, né, mas conseguiu jogar pra frente, não tinha muito difícil. E perfeito aqui. E muito bem jogado de novo, olha aqui, cara, como eles jogaram bem. Mais uma vez a questão do drop, treina em drop, tá? Se vocês conseguirem, tipo, jogar 50% do que o DX e o XX jogos de drop é perfeito. Ele veio, dropou. Só que ele percebeu que tava ruim aqui. Quando você perceber que tá ruim, se você, eu acho muito difícil alguém fazer esse tipo de drop, né? Vou até tirar o fone aqui pra explicar direito. Mas, por exemplo, quando perceber que tá ruim, olha como esse cara aqui tá adiantado. E olha aqui como esse cara tá bloqueando o pixel de toque no Edge. Ou seja, o Edge não consegue, por exemplo, tocar e jogar pra frente. Não. O Edge consegue só o quê? Jogar e tocar pra cima. Então, quando você perceber isso, você vem e toca e você faz o drop assim, entende? Por mais que você esteja mirando, você vem e sai da bola, que é muito entrosamento, tá bom? Que você brinca. Se fosse eu, o que eu faria? Eu tocaria no XX aqui, se eu fosse o DX, né? Mas como eles são muito bem entrosados, ele só veio o DX, que é muito inteligente, percebeu, olha, ele tá livre aqui. Então sempre quando você percebe alguém livre, e você, caso faça esse tipo de drop, você deixa a bola. E é isso, entendeu? Tipo, ou seja, não, tipo, você não pode dropar no canto. Já falei, inclusive naquela loja de 53 minutos, é a primeira coisa que eu falo. Mas, tipo, você não pode dropar no canto que tem um cara marcando muito bem em cima, entende? Porque vai ser o mesmo que nada. Eles fizeram justamente perfeitamente isso. Aí é isso. Dropa. É, dropou meio mal aqui, né? Aqui já era pra ter tocado, eu acho, no VTZ. Marcação muito boa, né? Aqui, ó. O faker próximo. Você vê como ele não adianta muito lá em cima. Ele já deu. Valeu. Bela jogada do faker. Veio, ele vem esquilando aqui o Eren. O Lohan bem, bem esquisito, né? Marcando ele mais suave. Ele tá meio que no spam. Suave, ele tirou bem. Tropa, é muito a BNN que eu tô no grupo deles, tá ligado? Não sei nem se considero treinador, mas. Nossa. Mas os caras também é muito bom, mano. Talvez o melhor time atual. Tem que ver, tipo, uns jogos decisivos, se eles vão jogar do mesmo jeito, né? Mas, tipo, ele dropou, aí ele tocou, tá ligado? Tipo, o drop não foi perfeito. Aí tudo bem, ele tocou. Aí você percebe que o DX já criou espaço, ele não deu DB direto. Aí você percebe o corpo do Eren. Lembra que eu disse? Ele fica à frente. E olha, ele ainda fica em cima pra dar o toque aqui. Então, tipo, ele não fica, por exemplo, na mesma linha que o Lohan. Ele já sobe pra dar o toque. Então ele vem, tocou. E olha como ele sai do boneco, tipo, olha a movimentação do Eren. Se você treinar esse tipo de passe, tipo, você vai, tipo, não é só tocar, entende? É tocar saindo. Isso é muito diferente de um cara bom pro cara ruim, tipo, eu não consigo explicar isso, porque isso aqui é muita mecânica, tá ligado? Mecânica. Eu não consigo, tipo, você faz o DB assim, como fazer o DB assim? Não, cara, mecânica, você vai treinando. Mas, tipo, olha aqui é o Eren, ó, tipo, você vê como ele não fica parado, tipo, ele não deu um toque, ele toca saindo, tipo, ele vem aqui, você percebe como ele tá em cima, olha como ele já tá na mesma linha. Aí olha como ele desce pra tocar. Entende? Por quê? Porque ele ajeitou a posição dele. Por que ele faz isso? Porque ele ajeita a posição do boneco dele pra tocar perfeito no pé dele. Então treina esse tipo de passe. Tá? Não, tipo, quando você tem o corpo, não fica só para esperando a bola. Você treina você ajeitar seu corpo pra ir perfeitamente. Golaço, inclusive, também belo DB do Ed. Aqui só tá. Aí aqui. Bem jogado, tá? Aqui, galera.
Tipo, não sei se alguém lembra, mas meu único shorts é falando justamente sobre jogar da linha de 3. Que é o quê? Tipo, eu acho que eles não fizeram isso de propósito. Tá, mas eu falei. O vídeo é exatamente o seguinte: jogada que vão fazer daqui a 5, 6 meses ou mais. E fizeram. Né, que é o quê? Que fica a linha de 3. Né? Inclusive, eu queria muito que algum time fizesse propositalmente. Acho que daqui não foi proposital. E aí. Aí, tipo, a marcação fica meio confusa. Porque esse cara que fica livre. E não, tipo, não tem muita função. Eles vão ficar só no quadrado normal. Enquanto isso, esse cara tá avançado. Aí eles conseguem criar jogada com esse cara que se locomovendo. Ou seja, o quadrado pode sim ser quebrado. Mas ainda é um modo de jogo que tem que estudar, tá ligado? Tem que, tipo, saber jogar muito bem neste modo de estilo de jogo. Aí veio, tocou. Então, cara, você percebe, né, mano, como pode jogar sem quadrado. Só que é muito difícil. Então veio. Aí aqui é só skill, não posso falar, nossa, mas também joga muito DX, velho. Bizarro. Eu não tô babando, né? Porque realmente ele tá muito bem. Você percebe o que eu falo. Tipo assim, muita gente, tipo, os caras bons, você disse que tem cara ruim assim, mas ruim é uma palavra muito forte, mano. Eu acho que tem pessoas acima das outras, mas. Nossa, mano, inclusive, nossa. Bora estudar, tropa. Primeiro, olha aqui a marcação dos caras, novamente. Tipo, o DX, quando ele. Tipo, o DX ele sempre fica colado. Você percebe que o BMW ele não fica colado. Tipo, naquele espaço que eu falei, né, que o Eren tava livre. É porque o BMW não fica colado, tipo, ele não fica em cima, entende? Porque ele tem medo da banheira, ou ele não tem a confiança, né? E também o meio é mal marcado, o time dele. Então você percebe a diferença, né, do DX e do BMW. Que o DX ele sempre tá muito em cima. Olha que o DX embaixo, ó. Ele tá em cima, ó. Ele não sai da cola dele. Aí ele não consegue dar o passe direito. Ele tirou. Aí já veio. Aí você percebe como o DX sempre busca o dual. Tipo, ele já vem buscando o dual. Entende? Ele conseguiu. O Lohan dropou muito bem aqui, tá? Muito inteligente, ele não deu DB. Eu nem tô muito analisando nossa juvenil, tô analisando mais a BNN. Mas só de novo, olha como. Ó, galera, olha aqui. O negócio, você pode deixar o cara tocar na bola, mas você não pode deixar. Tipo, entenda quando você tá marcando. Você não pode deixar que ele faça alguma coisa com a bola. Entende? Tipo, aqui tudo bem, o Drax conseguia fazer. Mas o que ele fez não ia adiantar de nada, tá ligado? Então não é só sobre, tipo, o domínio total, é sobre não deixar ele ter o que fazer. Veio. Eu era muito individualista, acho que falta dar mais pisada, né, no ESC. Tocou suave, simples. Nossa, que. De novo mesmo, bagulho. O Ed meio distante, assim, né? De novo, novamente a marcação dos caras. Você percebe que o Ed tá fechando esse tipo de passe, né? Muito importante. O Eren também tá acompanhando caso passe aqui no meio. É por isso que é muito importante você ficar jogando dando fake aqui, eu acho. O BMW, né? Tipo, até achar algum espaço. Você dá fake, tipo, vai pro meio, aí se juntam. Tá ligado? Aí talvez esse cara aqui já conseguia subir e tocar aqui. Só que aí um pensamento de jogo mais avançado, né? Que aí talvez eles avançariam, né? É muito relativo que poderia acontecer. Só que é uma possibilidade, né? Aí XX aqui já tá, né? Nossa. Nossa, o Eren até mandou aqui no chat. Eu nem lembro que ele mandou, mas foi. Eu assisti um pouco desse jogo, tá? Antes, só que eu. Tipo assim, eu assisti assim de. Só. Tipo assim. Um pouquinho, nem prestei muita atenção. Aí pediram pra analisar, eu analisei. Veio. Olha como o DX é calmo, tipo, ele não deu um DB insta como vocês fazem. Novamente, ele deixa bater e garante o ESC. Não é o que eu sempre falo em todos os vídeos. É que esse vídeo eu quero mais ensinar sobre estruturação, sobre drop, sobre conceitos mais complexos, né? Que eu gosto muito de fazer esse tipo de aula. Conceitos mais básicos eu tenho em todos os meus vídeos. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo mais de 50 minutos sobre estruturação depois. Vou só esperar um jogo mais complexo, com mais, tipo, com mais cara bom. Entrosamento, né? Você percebe novamente, é que eu acho que errou o Ed. Mas, tipo, vamos lá. Tipo, um bagulho que os caras bons sempre faz, né? Deixa eu ver se ainda vai ter esse lance. Mas tipo, você percebe como o Eren já fica atrás, tipo, desse tipo de posição, porque se ele ficar na mesma linha, ele não consegue, tipo, dar o toque, sabe, o fake. Então, o Eren, que é o jogador mais inteligente, ele já fica mais atrás pra ele receber atrás, caso o Ed toque atrás. Então, isso daí é uma visão de jogo que você precisa ter, tipo, o jogo, tipo, o passe aqui é muito difícil, então eu vou ficar mais atrás. Então, eles não vão ficar na mesma linha, porque é muito difícil. Aí, justamente o que acontece, ó. Ele veio, aí você percebe como o fake, ele já fica na posição, tipo, pra tocar aqui e aqui, entende? Aí o Eren, você percebe que ele toca no pé, entende? Aí ele já ameaça dando fake. E é isso. Acho que talvez não era DB aqui, é suave. Veio, dropou, dropou.
Tentou o DB, foi meio mal esse DB aqui, acho que dava pra ter continuado. Também tava muito bem marcado. Aqui aproximou mais ou menos o Eren. Entenda que, tipo, é que o BMB não tá no nível complexo de, tipo, considerar isso um erro. Mas talvez chegue um dia que isso daqui seja considerado um erro. Por quê? Porque, vamos lá. Você, tipo, ele aproximou a partir de uma... Eu acho que também... É que ele só tinha uma brecha, né? Mas acho que era pra ele ter parado aqui. Entende? Por quê? Porque a partir do momento que você desce muito, você tá dando espaço pra eles. Entende? Então, por exemplo, você vê que tem um cara aqui e um cara aqui. Você tem que analisar onde eu posso tocar. Se aqui é a brecha, eu tenho que focar em aqui. O Eren, ele foi lá, ele deu passe aqui. Porque o Drax aproximou e já esperava a jogada. Mas tudo bem, né? Não é um erro ainda, né? É só uma tentativa falha de uma jogada. Aqui era apertar com kick, né? O Ed errou. Vai dar um DB. O trabalho muito com DB, né? O Lohan, mas... Nossa, e você percebe como ele... Mano, que bizarro, velho, que é o DX, mano. Caraca, velho. Mano, isso daqui também é muito medo, eu acho, os caras. Olha, aqui o cara deu um DB pra frente, tipo... Aqui seria uma jogada perdida, mano, pra muito time. Aí ele começa a dar DB, 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 DB. Aí os caras vêm e aproximam, tipo... Olha o VTZ, tipo... Não tinha necessidade dele ficar aqui atrás, mano. Talvez se ele fechasse mais um ângulo, o VTZ, tipo, você, né, que PVMC... Se ele fechasse mais um ângulo, talvez ele nem teria feito essa inversão, entende? Que talvez teria fechado o espaço dele. Aí você deixa ele fazer a inversão, ele deu... Aí você abriu o meio todo. Aí ele conseguiu, veio. Nossa, inclusive, bela jogada aqui de novo. É o mesmo bagulho que eu disse antes. Mesmo bagulho. Não mudou. Veio o Eren. Muito bom, mano. Acho que o Eren, se ele fosse mais individualista no S, cara. Acho que ele seria, tipo, bizarro de PV, mano. Seria talvez o PV mais, tipo, diferença, assim, de bizarrice, mano. Que ele foi que nem uma perua no S que fica bailando aí, desnecessariamente. Aí veio. Nossa, valeu. É que ele controlou. Você viu como ele não deu o DB de primeira, né? Porque ele poderia no reflexo ele tirar. Aí que o fake fica que nem um PCD jogando. Aí, nossa, olha aqui como ele já dá o corpo. Infelizmente ele errou. Nossa, mano. Bizarro esse passe. Aqui, ó. Tipo esse passe aqui. Tipo, é porque tem coisas que... Não tem coisa, mas tem jogadas que é meio... Tipo, isso é meio difícil, assim, de explicar. Tipo, você vê, você entende o que o cara tá fazendo, mas explicar, entender como fazer é mais difícil. Então, vamos lá. O Eren veio, deu o corpo, errou o corpo, né? Convenhamos. Aqui, ele já vai na aproximação, tipo... Por exemplo, ele já sai da marcação. Então, quando você estiver voltando, você sai da marcação e você tenta achar o buraco. Por exemplo, um cara que lê o jogo, por exemplo, vamos lá. Vamos lá, vamos pensar comigo. Como achar brechas? Primeiro, onde tem brecha aqui? Esse meio. Tá bom? Esse meio tem brecha. Onde está meu amigo? Tá aqui, meu amigo. Então, cara, você tem que ler esse tipo de jogada. Você tem que pensar onde eu posso tocar e onde eu não posso. E aqui é a brecha. Aí o Eren, você vê a movimentação dele. Tipo, ele já sai, tipo, virando o corpo pra tocar. Tipo, aqui era o momento perfeito pra tocar. E, mano, ele jogou muito bem aqui, o Eren. Você vê como ele sai da marcação, como ele movimenta. E, tipo, é meio difícil realmente explicar. Tá ligado? Eu vou até pedir desculpa, eu vou tentar melhorar minha didática, minha oratória. Mas é bizarro só. Feio. Vai dropar, não vai. Foi ligeiro, acho que foi meio mal que era pra tocar no ESC. Mas tá bom. É porque pode dar chance de ataque, né? Mas Lohan jogou mal. Veio esquilando. Aí pisou pela primeira vez. Muito bem jogado aqui. Não entendi esse passe do Fake, jogou muito mal. De novo a linha de 3. Mano. Sério, isso não tá o que eu tô falando, mas... Talvez você tirar o quadrado talvez seja a melhor opção às vezes. Vamos lá. De novo a linha de 3. Olha aqui. Olha primeiramente a movimentação do Eren. Você quer PVMC? Nem sempre é só sobre subir. É sobre subir e aparecer. Entende? Tipo, quando você sobe, você tem que aparecer. Tipo, gente, eu tô aqui. Tá bom. Aí ele, como ele aparece descendo, mano. Aí ele já fica tão atrás que nem o volante acompanha. Tipo, ele já tá na linha do meio de campo, ele tá quase na mesma linha que o XXX. Aí ele aparece. E olha como a linha de 3 funciona. Então, cara, que legal, mano, esse jogo. De analisar, tá? Legal, já vou acabar por aqui. Vou deixar 20 e poucos minutos. Bizarro. Ele dropando errado. Mas, tipo,
muito bom, mano, de assistir aqui, tá? Por dois lados, a Juvenil também tá jogando muito bem, eu só tô focando muito porque realmente não é um jogo que, sabe? Que tem que priorizar aí, sabe? Olha como o DX já se posiciona pra receber a bola também, tipo, ele não desce. Ele já vai meio à frente quando ele vê que tem espaço. Perfeito, meu amigo. Vem o Drax. Aqui ele vai. Nossa, o DX, eu sei o pensamento dele. Ele queria deixar bater pra inverter. Perfeito, meu amigo. Aqui, eu sabia. Tropa, o drop. Eu quero muito que vocês entendam, né, deles dois. É que eles fingem fazer alguma coisa pra segurar tempo. Então, tipo, ele veio, ele tocou. Aí, tipo, o Eren dava pra dar do toque no Eren. Dava, dava. Ele até aproximou, você percebe, né? Aí ele fingiu, perdeu tempo. Aí ele conseguiu dropar. Tipo, talvez se o passo fosse mais perfeito assim, tipo, um MB mais avançado, ele, o XX perceberia que ele não tem ângulo, o DX pra tocar, ele já teria vindo pra cá e tocado aqui, aí tinha jogada. Só que como o MB não tá avançado nesse nível, tipo, eu quero muito que eles também treinem, tá bom? É muito difícil, tipo, eu não consigo conversar muito com os caras de alto nível, porque eles estão ego muito elevado, né? Acho que não precisam melhorar. Mas o que o DX e o X poderiam fazer é treinar justamente esse tipo de toque, que é os mini toques, tipo, um mini dual. Tipo, esse tipo de toque, entende? Tipo, seria perfeito pra eles se eles aprimorassem essa mecânica que, tipo assim, eu nem vejo tantos caras fazendo. Eles podem aprimorar tanto na área quanto no meio de campo. O DX, velho, ficou esculando. Já vou acabar o vídeo porque eu realmente não vejo mais tanto assunto aqui. Enfim, é isso, valeu, tamo junto, tchau.